Quimbanda deixa a pessoa incompleta. Só cultuar Exu e Pombagira deixa você penco e manco ou deficiente energeticamente. Essas afirmações, elas são bem antigas e ainda rolam por aí. Então vamos falar um pouco disso após a nossa intro. Olá, sou Mameto Thaís Rebeque, sacerdotisa do Templo de Quimbanda, Reino de Exu Morcego. Em algum momento, né, essas frases já foram ditas e eu mesma já ouvi esse tipo de afirmação. Quando eu questionei até algumas vezes sobre essa questão de se tocar Umbanda com Quimbanda, que na minha cabeça nunca fez sentido, né? Inclusive, né, no canal aqui tem um vídeo já falando sobre isso, certo? Lembrando que eu separei tudo por playlist, então fica bem fácil você localizar. Tá na playlist sobre Quimbanda. Então eu falo sobre essas diferenças, né, entre a Umbanda e a Quimbanda, e então eu pontuo essas questões. Então, dá uma procuradinha. Eu já ouvi esses termos, né, muito frequentemente. Quando eu questionei, né, uma vez sobre essa questão de se ter Umbanda com Quimbanda e que eu realmente buscava uma coisa que fosse somente a Quimbanda, né, a resposta era sempre a mesma. Ai, Umbanda não existe sem Quimbanda. Ou seja, uma loucura, né? E como eu disse, tem um vídeo aqui no canal explicando que isso não faz sentido, né? Mas, mesmo assim, as pessoas ainda afirmam isso. As pessoas afirmam que você trabalhar somente com Exu e Pombagira pode fazer com que você fique com um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio energético, desequilíbrios emocionais, né? Desculpa, eu conheço pessoas que são iniciadas em orixá que têm desequilíbrios emocionais. Eu conheço pessoas que são umbandistas e que têm desequilíbrio emocional. Eu conheço ateus que têm desequilíbrio emocional até mais do que quem trabalha com Exu aí. Gente, isso é uma falácia, certo? Se você já ouviu falar sobre esse termo e por conta disso nunca procurou a Quimbanda, para nesse vídeo e presta bem atenção. O culto de Quimbanda, ele não é um Exu somente à esquerda da Umbanda, como se propaga por aí. Como eu disse, eu falo sobre isso. O Exu, ele é, na verdade, para nós, ancestral. Ele é um ancestral, um espírito ancestral, que se amolda com esse termo, né, de Exu e Pombagira. Ele utiliza esse nome Exu e Pombagira. Certo? Porém, eles têm uma nomenclatura de ancestrais. Eles são ancestrais. Não existe conexão nenhuma com espíritos de Umbanda. A gente sabe muito bem que, dentro da Umbanda, fala-se que nem tudo é Exu. Para nós, Exu é o tudo. Não existe ficar penco energeticamente. Não existe isso de ficar faltando alguma coisa ou desequilibrado. O desequilíbrio, ele se dá quando você faz parte de uma vertente ou de um grupo ou de uma religião que não tem fundamento para poder suprir as suas necessidades emocionais, espirituais e físicas. Um local que existe fundamento, você não tem esse problema. Porque você tem ali uma gama de ferramentas que fazem com que você se equilibre energeticamente. O Exu e a Pombagira não por si só responsáveis, não são, né, por si só responsáveis pelo seu equilíbrio. Porque a Umbanda acredita que a entidade muitas vezes incorpore para equilibrar o médium. A Quimbanda
muitas vezes, defende que não. Que nós mesmos temos essa habilidade de estar nos equilibrando, porque somos feiticeiros. Então, nós temos conhecimentos, muitas vezes, que as pessoas não têm. Então, nós temos alguns conhecimentos, professamos algumas crenças que outros locais e outras vertentes não professam. Isso eu não estou generalizando, eu estou falando da minha tradição, da minha casa. Existem quimbandas e quimbandas. Eu não estou generalizando, mas, em essência, a quimbanda é um culto de Exu Pombagira. Não existe outra coisa. Não existe isso de precisar cultuar outra coisa para poder segurar Exu, para poder equilibrar. Aí tem que ter o branco e o negro, tem que ter o lado bom, o lado positivo e o lado negativo. Tem que ter o lado branco, o lado escuro, o lado bom, o lado ruim, a quimbanda e a umbanda. Isso não existe. Isso nunca existiu. Isso é uma falácia. Então, quem fala que não se cultua quimbanda sem umbanda, falta estudar. São pessoas que aprenderam alguma coisa, mas nunca olharam para o lado. Elas usam cabrestos, tanto espirituais quanto físicos. As pessoas não têm capacidade de questionar a própria origem e questionar os próprios ensinamentos que foram lhe passados. Não precisa de muito para se achar terminologia, né? Como que surgiu tal palavra, como que surgiu tal vertente. Não precisa ir muito longe. As pessoas realmente elas não querem estudar, não querem procurar. Elas querem se contentar com o que foi passado a elas. Então, trabalhar somente com quimbanda faz com que você seja desequilibrado? Não. Se você for uma pessoa desequilibrada, você vai ser em qualquer lugar que você for. Certo? Porque não é o Exu ou Pombagira que vai te trazer o equilíbrio. E sim, que tipo de trabalhos que você faz, que tipo de energias que você manipula e como você faz isso. No final das contas, esse termo de desequilíbrio espiritual está muito ligado com o preconceito, com o desconhecimento e com a ignorância mesmo das pessoas em relação à quimbanda. O que, na verdade, muitas vezes a gente não faz nem questão, porque a popularização das coisas faz com que menos ainda as pessoas consigam compreender. Muita gente falando ao mesmo tempo, né? Falando coisas diferentes. Então, às vezes, vira um turbilhão de informações. Então, sim, trabalhar somente com Exu não é negativo. O que é negativo é você se afiliar ou se afinizar com espíritos ou com práticas negativas. É isso, certo? Então, a gente se vê por aí. E até a próxima. Axé a todos.